não extrair petróleo como tática para superar o subdesenvolvimento. Gente, que doideira é essa? Eu sou Guilherme Prado e estamos em mais um Vozes Livres, agroecológicos e agroecológicas, solidários e solidárias, para tentar responder essa charada. Será que faz sentido deixar o petróleo no chão para ter mais prosperidade, um país mais feliz, um planeta melhor? A teoria do desenvolvimento falou para a gente por décadas o contrário, que era preciso, para deixar de ser um país extrativista, exportar cada vez mais commodities para assim superar o subdesenvolvimento. Ou seja, pilhar a natureza, extrair petróleo, minerais, porque aí sim alcançaríamos a industrialização e seríamos então países desenvolvidos. Mas a história foi evoluindo e a gente viu que nenhum dos países extrativistas do Sul se tornou desenvolvido assim. A gente acabou descobrindo, portanto, o óbvio, como, por exemplo, o economista ecológico Herman Daly dizia: a economia é apenas um subsistema da biosfera. Assim, a gente descobriu também que o planeta foi ficando cada vez mais e mais pressionado pela degradação ecológica. E mesmo assim, ninguém por aqui ficou desenvolvido como os países europeus. Os povos do Sul, então, especialmente os indígenas equatorianos, mostraram isso na prática, né? Essa ideia de que para ter uma alternativa econômica, uma alternativa de civilização, era preciso e necessário deixar as riquezas no chão e não extraí-las. E aí foram defendidas por muito tempo algumas alternativas. A mais famosa delas, de pós-extrativismo, de não extrair, é a Yasuni ITT, que consistia em deixar justamente o petróleo daquele bloco, daquele parque nacional, o Yasuni é um parque nacional, no chão e não extraí-lo. É uma mudança essencial no modo de pensar a política econômica também e os recursos naturais. Mas vamos entender direitinho o que é o Yasuni antes. Vocês estão vendo o mapa por aí, faz parte da nossa Amazônia, então é muito interessante o parque, que desde 79 é uma reserva mundial da biosfera. E ela foi colocada como a Unesco já em 1989 também como uma das mais ricas de todas. O Yasuni compreende 982 mil hectares da bacia do Alto Napo, aproximadamente 6 vezes a área do município de São Paulo. Apenas para a gente ter uma ideia do quão significativo é esse parque, em 2005, cientistas e ambientalistas de várias universidades, como Harvard, Stanford e Duke, além de outros estudiosos também de vários outros renomados centros de preservação, eles escreveram uma carta onde diziam a importância da região. O Yasuni pode muito bem ser a floresta de maior biodiversidade da Terra. É o lar de uma grande área da comunidade de árvores mais diversificada do mundo, com quase tantas espécies em apenas 2,5 hectares de floresta, quanto todas as espécies de árvores existentes nos Estados Unidos e Canadá juntos. Contém mais espécies de insetos documentadas do que qualquer outra floresta do mundo e está entre as florestas com maior diversidade em espécies de pássaros, morcegos, anfíbios, epifitas e lianas. O Yasuni é habitat crítico para 23 espécies de mamíferos ameaçadas globalmente, incluindo a ariranha, o peixe-boi amazônico, o boto cor-de-rosa, o tamanduá gigante e a anta amazônica. Essa extraordinária diversidade está sendo ameaçada por novas estradas abertas por causa do petróleo. Há 10 anos atrás, a primeira estrada de petróleo, a Estrada Maxus, se tornou um imã para a colonização e abriu o parque para excesso de caça e desmatamento que ameaçam espécies raras como os macacos barrigudos. Pois é, e essa moratória da exploração do petróleo no Yasuni não foi tirada do nada não. Ela veio na esteira de outra luta que trouxe uma grande vitória para o movimento indígena e para os povos do mundo, por que não, né? Em 2008, foi aprovada uma nova constituição no Equador e pela primeira vez na história, um país assumia em sua constituição que a natureza era um sujeito de direitos. Nada mais consequencial do que ter uma proposta como essa. E por que Yasuni ITT? Ela se refere a 3 partes da reserva, que é a Espingo, Tiputini e Tambococha. São ali partes da reserva amazônica que até então
não haviam sido exploradas e onde foram descobertas grandes reservas de petróleo. Essas reservas elas representavam cerca de 20 a 30% de todas as reservas que o Equador possuía. E muitos olhos foram arregalados para o tanto de riqueza que poderia sair dali. Pode parecer louco, mas sim, a gente estava vendo um país dependente, um país extrativista, falando que ia deixar de extrair petróleo e deixar de explorar uma reserva gigantesca, que seria cerca de 1/4 ali de tudo que tinha de petróleo no Equador. E apesar dessa proposta ser só oficializada em 2007, a história desse campo não era recente não, né? Essa luta e essa discussão já permanecia pelos movimentos, defendida pelos movimentos sociais e estudiosos do tema há muito tempo. E a valorização e o desenvolvimento tecnológico é que criaram uma concorrência do modo de ver a região, né? O Yasuni, para alguns, uma reserva biológica, uma proteção, um serviço ecológico para a humanidade, e do outro lado, as petrolíferas que agora podiam tirar petróleo de lugares muito profundos, queriam de fato explorar a reserva. Então, junto ali com as discussões constitucionais, em 2007, 2008, a proposta se tornou realidade e ela, por anos, foi um instrumento de batalha para que, na verdade, o Equador fosse remunerado pelos seus serviços ecológicos e não tivesse que explorar aquele petróleo que estava na terra. Muita discussão aconteceu, muitos problemas aconteceram também, mas a ideia parecia fascinante. Só que, de fato, ela acabou não dando certo. Vamos ver por quê. Lá em agosto de 2013, o presidente Rafael Correa, progressista, né, como vocês sabem, um presidente de esquerda, mas com muito problema, decidiu que abriria espaço para a exploração desses campos ITT. E aí está a manchete mostrando que a Assembleia Equatoriana aprovou sim a proposta de deixar correr a exploração petrolífera ali na região. Alguns ativistas rechaçaram completamente a proposta e começaram a reclamar. Mas depois eles viram que talvez pudessem dialogar e fazer um convencimento social sobre não explorar aquele petróleo. Só para ter uma noção, eles fizeram uma campanha onde eles mostravam que todo o petróleo que tinha naquela região tão rica, biodiversa, tão bonita e tão necessária para que o planeta esteja saudável, se toda aquela reserva fosse explorada, apenas ela ia servir para que 9 dias de consumo de petróleo mundial fossem de fato supridos. Ou seja, um desastre, não é verdade? E por que será que a remuneração pelo serviço ecológico do Equador não aconteceu, né? Um contexto de dívida ecológica, inclusive, né? Fazer com que os países do norte paguem para os do sul manter suas riquezas na terra, porque essa é a única saída de deter, por exemplo, o aquecimento global. Isso deveria ser feito por vários países juntos, inclusive, né? Porém, houve muitas hesitações e é por aí que a gente acha a resposta de por que a iniciativa não deu certo. Por exemplo, uma hesitação como essa ficou muito nítida na COP15, que aconteceu em 2009. O Rafael Correa não apareceu no encontro e ele poderia ter constituído o fundo fiduciário Yasuni ITT naquele momento, na presença da imprensa mundial, né, gerando um boom, uma reversão completa no que se diz de política econômica no mundo e política ecológica. E é bom lembrar, vocês estão vendo aí esse mapa agora na tela, a moratória da exploração petrolífera ali na região é apenas de um bloco. Vários outros blocos já estão sendo explorados. Vocês estão vendo que o ITT é só aquele cantinho ali desse mapa que a gente está vendo. Então, se a gente for pensar sobre essa perspectiva, a iniciativa nem é tão ousada assim. Então, depois de cerca de 6 anos de duração da medida de preservação, algo que foi muito propagandeado para todo lado, foi propagandeado que o governo do Equador defendia a vida, a biodiversidade e os povos indígenas isolados da região, né, que são os Tagaere e os Taromenani, e que isso evitaria também a emissão de cerca de 410 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera. A iniciativa ruiu depois desse tempo de vida. A incoerência do presidente Correa e de outros governos da região também nesse sentido
também explica-se pela conjuntura daquilo que a gente chama de terceira fase dos governos progressistas. Essa terceira fase seria de declínio ali dos governos progressistas, algo retratado num livro da Maristela Svampa que vocês estão vendo aí na tela, livro As Fronteiras do Neoextrativismo na América Latina. Essa terceira fase seria aquela onde as balanças comerciais, devido à queda de preços no que a gente exporta, nas commodities, já passavam a dar mostras que o neoextrativismo não ia fazer com que a gente migrasse para um pós-extrativismo, para um desenvolvimento. Pelo contrário, as balanças começaram a entrar em crise. E também nesse período foi que a nova dependência em relação à China ficou mais clara. A tal cooperação não trouxe nenhum tipo de financiamento para a iniciativa Yasuni-TT. Pelo contrário, né? E aí que está, acho que o grande ponto da hesitação e do problema que Rafael Correa teve para confirmar que a iniciativa desse certo. Os flertes com a China. Parece que sempre foi um plano B essa tentativa de extração do petróleo pela parte do Rafael Correa. Segundo o jornal The Guardian, o Banco do Desenvolvimento da China negociou com o governo equatoriano a exploração do Yasuni. Assim, ao ajudar a levantar desconfiança em relação ao projeto por ele mesmo proposto, além de pressionado pela conjuntura político-econômica, o governo de Rafael Correa, em 2013, fez um discurso lamentando a indiferença internacional e opondo, através de uma falsa dicotomia, direitos sociais e ambientais para, assim, anular a medida pós-extrativista. Claro que essa questão não é uma questão meramente econômica ou meramente ecológica, ela também é uma questão ética e de justiça social e ecológica e de justiça com os povos que ali residem também, né? Para alguns povos da região, a gente está sim falando de vida ou morte, que é o que Roberto Pizarro diz. De 1964 a 1992, a petroleira Texaco se dedicou à extração de petróleo bruto na Amazônia Equatoriana. Nesse período, teria despejado 80 mil toneladas de resíduos de petróleo, o que seria 85 vezes mais do que o despejado pela BP no desastre ocorrido no Golfo do México, que teria causado danos ambientais devastadores, como a morte de mais de 1.000 pessoas afetadas pelo câncer, o desaparecimento de 2 etnias inteiras, os Tetetés e os Sansaguares, e juntamente com a migração das comunidades Cofã, Siona e Sequoia, bem como os efeitos sobre a pecuária e a pesca na área. Em suma, graves ataques ao meio ambiente e aos direitos humanos. Esse caso Chevron Texaco segue até hoje sem solução, mesmo sendo um dos maiores crimes ambientais que já aconteceram na região e na América Latina, né? Outro ponto que explica tais falácias aí, né, no levantamento de argumento contra o pós-extrativismo, contra medidas de pós-desenvolvimento, é aquelas das cifras que vão resolver a vida dos povos com a extração daquelas riquezas, né? E não foi diferente na questão do Equador. A gente tem essa fala aí do Alberto Acosta que mostra uma inflação nos dados do que poderia ser extraído de riqueza com a exploração do petróleo, deixando assim uma tentação muito grande para que ele fosse explorado e reforçando um argumento para derrubar a medida. Ahora, en términos económicos, aquí otro dato interesante. Hasta la mañana del 15 de agosto, recién, el gobierno manejaba la cifra de que en total se iba a obtener un ingreso de 7.200 millones de dólares en términos netos. Esa tarde, seguramente para justificar la adhesión presidencial de meter la mano en el Yasuni, apareció la cifra de 18.000 millones de dólares. ¿De dónde salieron con esa cifra? Inflaron para facilitar la aceptación. El gobierno dice que con esa cantidad se va a enfrentar el tema de la pobreza y el tema de la marginalidad. Es una cantidad que no va a transformar radicalmente la estructura del presupuesto general del Estado. Provando que o Alberto Acosta é coerente e não se encosta. Alberto Acosta não se encosta. Ele, que foi ministro do Rafael Correa, entregou o cargo, seguindo a sua coerência, e continuou lutando por isso que a gente chama de bem viver, a boa vida que os nossos indígenas postulam. Bom, como a gente viu aqui hoje, foi por água abaixo a iniciativa. Mas a utopia de pensar num modelo pós-extrativista de nação e pós-desenvolvimentista tem que continuar assim. A iniciativa Yasuni-TT, ela mostrou por algum tempo que é assim, possível pensar de outra forma a nossa relação com a natureza, nossa relação com a ecologia, inclusive
com a economia. Mas também nos levanta outra questão, né? A gente pode até ter várias medidas que façam os capitalistas repararem a sua ação contra a Mãe Terra, a Pachamama. Porém, a gente só vai conseguir de fato ter justiça social e ecológica se a gente superar esse sistema. E, de fato, não vai ser com esses critérios de mercado nem econômicos que a gente vê por aí. Então, foi assim que a gente viu essa excelente medida do Yasuni, essa excelente e ousada política pública que foi postulada pelos indígenas. Mas, estamos terminando sem esquecer que você nos deve um EcoClick, uma Eco compartilhada, um sininho e, por favor, divulgue o nosso canal. Aquele EcoSalve e abraço. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livresprodutos do Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.